Bem-vindo a mais um vídeo. Eu hoje tenho aqui uma coisa muito gira para partilhar contigo. Este é o Arduino Uno R4 Wi-Fi, que é esta placazinha que tu vês aqui. Tenho aqui um LCD, tenho aqui um sensor de temperatura e umidade. E isto é um dos projetos, se calhar, mais simples que nós conseguimos fazer com isto. Se por acaso é a primeira vez que estás a ouvir falar em Arduino, basicamente é uma placa microcontroladora open source que permite a qualquer pessoa programar hardware e desenvolver projetos, tanto para coisas caseiras como também para situações industriais. E se tu achas que, eu nunca utilizei um Arduino ou uma placa microcontroladora, se olhares para o teu automóvel, tens uma série de placas a controlar tudo e mais alguma coisa, qual é a pressão dos pneus, qual é a pressão não sei do quê, como é que está a suspensão, como é que está a tua máquina de lavar, o teu frigorífico, ou seja, tudo aquilo que nós utilizamos tem placas microcontroladoras. Algumas não nos permitem controlar porque não são open source, agora Arduino sim, está ao alcance de qualquer um. Esta placa que está aqui custa cerca de 30 euros. Eu vou deixar o link lá em baixo para o kit que eu estou a utilizar. Traz uma série de componentes. Eu estou apenas a utilizar o LCD e também o sensor de temperatura, mas por exemplo, aí ao pé do meu dedo estás a ver que tem um sensor de chuva e logo ao lado um sensor da umidade do sol e mais uma série de componentezinhos. Portanto, nós podemos começar a brincar, quer seja com apenas a placa ou então com um kit destes. E eu vou já partilhar contigo quão fácil é isto que está aqui, este projeto, e também outras possibilidades que nós conseguimos dar asas à nossa imaginação. Eu tenho visto projetos muito giros, como por exemplo um radar feito com um Arduino, controlar drones, carros que conduzem sozinhos, simulação de gravidade zero, controle através da voz, alarmes a laser, ou seja, projetos muito giros mesmo. A maioria deles que eu vejo são aplicações caseiras, mas que depois acabam por ter aplicações a nível industrial. Por falar em industrial, e se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. Consumíveis a preços espetaculares em 24 a 48 horas entregues em tua casa, sem chatices e com o suporte da forprint.pt. E com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo vai ficar 3 euritos mais barato. Mas nem sei se vais precisar de cupom. Depois de experimentares, não vais querer outra coisa. forprint.pt e just in case precisares do link, vai estar lá em baixo. Agora vamos olhar aqui para este projeto de uma forma muito simples. Vamos olhar também aqui para o software que controla o Arduino, que é o IDE, que é uma coisa que não é muito difícil. Vais encontrar tutoriais na net para tudo e mais alguma coisa. Mas eu aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer um projeto real, eu eliminaria este LCD que está aqui, deixaria apenas o Arduino, nem precisava desta board que está aqui, ligava diretamente porque teria ligações suficientes e depois mandava a informação para Home Assistant e teria aqui a medição de temperatura e também da umidade. Mas se quisermos ser um bocadinho mais realistas, eu podia adicionar aqui à brincadeira a medição da chuva, a medição da umidade do solo e depois, com base nesses dados todos, disparar a rega ou não. Portanto, é este tipo de aplicação que nós conseguimos fazer e conseguimos ir crescendo e crescendo e crescendo. E falar em crescer, porque é que está aqui esta boardzinha? Mesmo para nós podermos ligar mais situações que não existem ligações disponíveis na placa Arduino. Mas depois, dependendo do projeto, nós podemos comprar coisinhas mais pequenas. Esta, por exemplo, aqui é muito grande, é mesmo um starter kit para a brincadeira. Agora, a nível de ligações, o que é que nós temos aqui? Basicamente temos uma ligação de positivo e ground para aqui, para esta boardzinha que vai alimentar depois aqui o sensor de umidade e temperatura, e depois existe um cabo amarelo que vai diretamente aqui para a board. Esse cabo amarelo é o quê? São os dados. Portanto, qualquer dispositivo precisa de alimentação, é só isto. Imagina a fase e neutro que nós temos em casa. Aqui temos uma alimentação de 3.3 volts para este sensorzinho que está aqui e depois alimentei com 5 volts isto que está aqui. Portanto, são 2 cabinhos para a alimentação e 2 cabos para os dados. Portanto, os sensores trabalham mais ou menos assim: 2 cabos, 1 cabo, 2 cabos para os dados e 2 cabos para alimentação. É isto que está aqui. Para aqueles que é a primeira vez que estão a olhar, podem pensar, ok, isto está aqui, é confuso, mas não. A forma mais simples é: 2 cabos são de alimentação, 2 destes, um deles é os dados que vão ser transmitidos para a placa. Aqui no LCD são 2 cabos de alimentação e 2 cabos para passagem dos dados que vão mostrar aqui no LCD Display. E todos os outros sensores que existem para aqui, como colunas, por exemplo, se quiseres um alarme qualquer, se quiseres não sei o quê, funciona mais ou menos da mesma forma. Depois, como é que nós conseguimos controlar a placa? Eu vou-te mostrar aqui o meu ecrã. Tenho aqui o IDE aberto e neste kit vens com o software todo, mas se tu não comprares o kit, basta ires aqui ao site do Arduino,
tu vais encontrar bué informação destes tutoriais, tudo, e tens aqui o software. Se carregarmos, vamos ter aqui a página onde podemos fazer o download para Windows, etc, etc. E download do quê? Desta aplicação que eu tenho aqui já prontinha, e vou já mostrar-te aqui um exemplo como é que a gente troca de uma coisa para outra. Se eu for aqui ao computador, tenho o SD card, que é uma das coisas que vem incluídas aqui neste kit, o link lá em baixo, em que tens aqui os demos, tens aqui documentação, tens uma série de coisas que nós podemos seguir, mas se não gostares muito de ler, podes seguir vídeos também, que existe uma série de informação na net. Tens aqui o software também, mas basicamente tu podes ir ao site e existe sempre mais atualizado do que está aqui. E pronto, agora o que é que eu te quero mostrar aqui? Por exemplo, temos aqui demo codes. Imagina que eu quero utilizar o Raindrop Sensor. Eles já me dão aqui um demo que eu posso utilizar aquilo. Se eu olhar aqui para um que diz LCD Temperature, a gente já vai utilizá-lo, mas eu também posso vir aqui, por exemplo, e fazer assim, File, e vir aqui a exemplos, e um dos que eu posso utilizar, por exemplo, imagina que eu não quero fazer o display disto, quero fazer o display de outra coisa qualquer. Vou abrir este exemplo que está aqui. Ele diz-me assim, está aqui o código, podes utilizar como tu quiseres, está aqui a board, ele seleciona automaticamente porque ele detecta, está ligado ao computador através do USB, e ele vai dizer assim, olha, eu vou escrever Hello World. Portanto, se eu carregar aqui em executar, o que é que ele vai fazer? Ele vai compilar os dados todos, a gente consegue ver aqui, compiling sketch, e assim que acaba de compilar, o que é que ele faz? Pega nesses dados e vai enviar aqui para a placa. Tu até vais conseguir ver aí as luzinhas a piscar, estás a ver? Ali a cor laranja, e aqui no ecrã ele diz-te que já foi a 100%, e então, neste momento, ele já diz Hello World ali, mas a gente pode alterar. Imagina que eu quero Roberto Jorge em vez de Hello World, então é só alterar ali na página e ele vai aparecer aqui Roberto Jorge. Bom, eu não consigo ler aqui deste lado, mas está ali. E este exemplo serve para todos os outros. Se existir alguma coisa que nós queiramos fazer que não é exatamente o exemplo que nós temos, basta alterar algum valor e vamos lá. Agora, se eu for aqui à pasta que vem com os demos, que eu te mostrei ainda agora, uma série de sensores. Aliás, todos os sensores eles têm aqui no kit estes exemplos de código, portanto nem precisas de ir à procura. Se eu for aqui carregar em Chapter 5 Button Control LCD, não sei o que é o modelo do LCD, tu depois, se começares a pesquisar, vais encontrar muitos LCDs, uns maiores, outros mais pequenos, outros mais não sei o quê. Então ele já tem aqui tudo compilado. O que é que eu faço? Carrego no botãozinho para ele iniciar, ele vai começar a fazer o compile e depois envia para aqui. Tu vais ver que ele começa a ler aqui, ao escrever neste caso, o display até apagou e eu sem querer toquei aqui num botão qualquer. Tu vês que a luzinha do sensor de temperatura está apagada. Deve ser, já ontem me estava a acontecer isto também. E então, se o sensor estiver desligado, ele não mostra a temperatura, mas agora em princípio, agora já está, consegui ver, daqui não consigo ver. Então ele já está a funcionar. Portanto, este é um dos projetos que nós podemos fazer. É claro, com este kit, que é um kit assim, bem abrangente, conseguimos fazer muito mais coisas. Agora depende daquilo que eu quero fazer. Tenho a certeza qual é o projeto que eu quero. Ok, então se calhar vou só comprar este sensor e vou comprar a borda e vai-me ficar mais barato. Se eu quiser me iniciar a brincar e a perceber, então este kit que está aqui faz sentido, porque se fores fazer as contas aos sensores todos que estão aqui e aos componentes, vai ficar muito mais caro do que o preço que ele custa. E pronto, basicamente era isto que eu queria partilhar contigo. Um projeto muito simples, mas no caso que nunca tenhas tido contacto com Arduino ou qualquer outra placa microcontroladora, então para teres ideia que dá para fazer muita coisa mesmo. E que isto que está aqui não te assuste, porque é uma coisinha simples. Tu começas com o beabá e a partir do momento em que sabes o base, então depois começas, oi, mas espera aí, eu se calhar consigo controlar a temperatura, sei lá, da piscina ou da água que vai nascer para onde, ou disto ou daquilo, por aí fora. Dá para uma série de aplicações. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. E deixa também lá em baixo nos comentários o que é que tu achas do Arduino. Já tiveste contacto? Não tiveste contacto? É uma coisa que te deixa curiosa? Conheces alguém na tua família que gosta de eletrónica e se calhar isto é um presente muito agir para dar os primeiros passos na eletrónica, começar a brincar, começar a fazer projetos, começar a perceber como é que as coisas são feitas no mundo real, como aquelas microcontroladoras que nós falamos, das máquinas de lavar, das máquinas dos frigoríficos, dos carros, etc, etc. Deixa lá em baixo nos comentários o que é que tu achas acerca desta temática, que é uma coisa que, apesar de ser pequenina, é uma coisa que pode ser bué complexa, dependendo dos projetos que nós queiramos fazer. Mas a verdade é que podemos fazer coisinhas pequeninas, começar a dar os primeiros passos e depois ir crescendo com
este Arduino que está aqui. Um grande abraço para ti e, como sempre, vemo-nos no próximo.